Oi! Olá! Olá! Tivemos um probleminha técnico aqui. Faz parte, né? Que bom tê-la aqui conosco. Então, quero apresentar a vocês, primeiramente eu, Angélica, né, falando aqui com vocês nessa transmissão ao vivo. Hoje estou vereadora e como suplente que fui eleita na última eleição municipal, né? Então, substituindo o vereador neste período de 15 dias. Estamos concluindo hoje o período, deputada. Quero apresentar, então, a todos a deputada Franciane Bayer, a deputada estadual e a presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro da Assembleia Legislativa e também relatora da Comissão Especial de Integração dos Transportes Metropolitanos. E por este motivo a convidamos para falar sobre mobilidade. O que é a mobilidade, né? É o mover das pessoas na cidade. Então não queremos aqui achar todas as soluções para a mobilidade, mas queremos aqui discutir um pouquinho, fazer uma reflexão, deputada, e por isso lhe chamamos, porque a senhora defende uma pauta muito interessante e importante na Assembleia, que é a questão da defesa da vida, né? E a mobilidade, ela é isso, né? O mover das pessoas no planejamento da cidade. Seja esse mover por ônibus, por trens, o deslocamento a pé, deslocamento de diversas formas de transporte e principalmente a questão do trânsito. Então, nós queremos aqui ver a sua opinião a respeito dessa questão da mobilidade, que é um assunto assim que as pessoas pautam muito na questão do transporte coletivo, mas não é somente o transporte coletivo, não é mesmo, deputado? Olá, um prazer poder estar conversando contigo, Angélica, que está aí de vereadora nesse tempo. Sei que com bastantes poucos dias, mas com sucesso, o projeto aprovado, parabéns. E é muito bom poder estar conversando contigo sobre esse tema tão importante que é a mobilidade urbana. E como tu já vinha falando, às vezes quando a gente fala em mobilidade, em trânsito, as pessoas pensam só no veículo, no carro, no ônibus, mas na verdade na mobilidade urbana, no trânsito, somos todos nós envolvidos, né? Os pedestres, os ciclistas, os automóveis, os coletivos. Então é muito mais, quando falamos na mobilidade urbana, é muito mais do que pensar somente no transporte coletivo ou somente no transporte individual, né? É pensar numa organização toda que envolve o cidadão. Então é muito importante, a Frente Parlamentar do Trânsito Segura busca isso, trazer essa conscientização da pessoa que todo cidadão faz parte do seu trânsito seguro no seu município, faz parte da sua mobilidade urbana. E quando a gente fala em mobilidade, eu costumo usar o termo até de mobilidade humana. Nós precisamos trazer mais a humanização na mobilidade, no trânsito. A empatia da pessoa se colocar no lugar do outro e pensar no outro, né? Sábado foi o dia, eu não me lembro se é o Dia Nacional ou o Dia Mundial do Pedestre. Então, assim, a pessoa entender que hoje ela pode ser a que está diante de um volante, mas amanhã ela pode ser um pedestre. Então, todos nós, no momento do dia ou da vida, somos pedestres também e também estamos fazendo parte do trânsito. Então, assim, a mobilidade urbana, o trânsito seguro, ele envolve todos nós, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trazer para todo cidadão, a conscientização que se nós queremos um trânsito mais seguro, se nós queremos uma mobilidade urbana que funcione, vai passar por mim, vai passar por ti, vai passar por cada um. E por que eu digo isso? Por exemplo, como pedestre, né? Eu tenho meus cuidados como pedestre, eu procuro atravessar na faixa de segurança, eu procuro observar o semáforo, né? As sinalizações como pedestre. Também depende de mim fazer parte que esse trânsito na cidade esteja mais seguro. Eu como condutor, né? Estou ali como motorista. Eu tenho feito também o meu papel e me preocupado e me colocado no lugar do outro. Eu como ciclista, como motociclista. Então, assim, não importa a área ali que você esteja, você faz parte desse contexto da mobilidade urbana. Como tu falou muitas vezes, quando falamos em mobilidade urbana, a gente pensa sempre
no que é responsabilidade do outro, né? Ah, o transporte público, o transporte coletivo. Mas, na verdade, a mobilidade urbana passa pelas mãos de todos nós. E nós temos que fazer sempre essa fala de conscientização. E a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, ela trabalha muito isso, levando a conscientização, a educação no trânsito, né? Falando sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, a educação no trânsito. Nós fazemos bastante atividades até com criança, buscando formar esse cidadão do futuro mais consciente, porque a educação no trânsito, ela deveria vir já, né, desde a escola, a gente deveria vir aprendendo isso, porque eu sempre falo que a gente não muda a cultura de uma hora para outra, né? Quando a gente fala em trânsito, por exemplo, se nós pensarmos no cinto de segurança. Há um tempo atrás, o cinto de segurança ele não era obrigatório. E muitos de nós crescemos sem usá-los, né? Eu brinco, andava no banco de trás, todo mundo solto ali, aí dizia, não acontecia nada. No momento em que virou lei, teve, né, até sendo bem severo, fiscalização para ver se você estava com o cinto. Hoje já é uma coisa mais automática, você já aprendeu, você entra no carro, coloca o cinto de segurança, porque foi uma cultura que foi implementada e quanto mais jovem é hoje, né, o novo condutor, ele já sabe que ele tem que entrar no carro e colocar o cinto de segurança. Diferente para aquele que não precisava, ele precisou aprender isso novamente. Então a educação, se nós focarmos na educação no trânsito, nós vamos fazer pessoas melhores no amanhã, condutores melhores, pedestres melhores, pessoas que pensam uma no outro. E a mobilidade urbana, ela concentra tudo isso, né? Ela concentra cada cidadão fazendo o seu papel e pensando no próximo, que é muito importante. É verdade, né? Porque hoje nós vemos assim, nós vivemos num contexto, nos parece, né? E a gente luta contra isso, cada vez mais individualista. Então, eu estou pensando no meu veículo, eu estou pensando no meu retorno, eu quero logo fazer o retorno ali, não quero andar mais, rodar mais 1 quilômetro ou 2 para fazer um retorno mais seguro, né? Nós queremos sempre tudo que aconteça na via principal, pensando no seu bem-estar, né? Na minha facilidade. A gente tem que começar com esse olhar, né? Temos que trazer isso até mesmo para as questões onde se planeja, onde se formam as leis, trazer esse pensar coletivo, né? O pensar no próximo, que é uma das nossas grandes missões, né? Como políticos cristãos. Né? Na verdade, como tu falou, quando a pessoa pensa muito nela, é mais fácil eu pegar o meu carro e sair. E aí, quando tu vê, tem esse montão de veículos aí, e aí tu começa a se estressar no engarrafamento, né? Então, assim, o que era para ser até mais rápido, o meu deslocamento era mais para ser mais rápido no meu veículo próprio, às vezes acaba sendo mais demorado porque nós temos aí o excesso de veículos nas vias. Agora, nesse tempo de pandemia, que as coisas diminuíram, esses tempos eu precisei sair, nossa, eu estranhei, né? Eu olhei o trânsito vazio, as avenidas, os carros circulando, quem dera se fosse todo dia assim. E muitas das vezes as pessoas optam por conforto, né, pela questão de achar que é mais prático. Então, por isso que a gente precisa, né, pensar também nesse novo conceito que é a mobilidade, que cada vez mais a sociedade tem crescido em números, e hoje a gente tem exemplo de famílias que têm mais de um veículo, e daí sai a esposa com um carro, o marido com outro, o filho com outro. Então, a gente também precisa proporcionar, e eu acredito que tu vai falar isso, que é o desafio de que as pessoas optem, né, deixem de optar pelo seu veículo próprio, mas que escolham usar o transporte coletivo, que eu ainda sonho que um dia nós vamos chegar a essa excelência de dizer, não, eu prefiro andar de ônibus do que no meu carro próprio, porque nós sabemos o quanto isso está difícil na sociedade, né? É verdade. Porque sabe que eu trabalhei muitos anos, né, na área do transporte coletivo, transporte de ônibus. E as pessoas muitas vezes não entendem que não é só uma questão da empresa, as resoluções. Elas vêm desde as questões políticas. E o que é questões políticas? Na organização da cidade, na organização do trânsito. Então, muitas vezes, pediu para colocar mais horários, mas não era nem autorizado pelo poder concedente
de Porto Alegre, digamos assim, por causa do trânsito que ia congestionar o corredor. Né? Então, tinha todo um estudo técnico de engenharia, tudo mais, do trânsito. Então, não se pode simplesmente só colocar ônibus, colocar ônibus, colocar ônibus. Né? Tem que ter toda uma readequação. As avenidas têm que estar preparadas para isso. Né? Hoje, as nossas cidades não foram pensadas para o transporte coletivo, infelizmente. Exatamente. Porque Hoje, nós aqui ainda da região metropolitana, nós enfrentamos um desafio, né? Que é, por exemplo, o ônibus sai aí de Alvorada, ele sai lá do ponto dele e vai enchendo, né? Ele vai lotando ali, quando ele entra em Porto Alegre, ele não pega mais ninguém. Só desce o passageiro. E ele vem até o centro de Porto Alegre. E às vezes quando chega aqui no centro, é 2 passageiros que chegam até ali, a maioria foi descendo no caminho, e ele rodou toda essa extensão sem pegar nenhum passageiro. Então o custo que ele está tendo ali, ele não está tendo ganho. E esse é um desafio do transporte coletivo e do transporte, principalmente aqui na região metropolitana. E como relatora da comissão especial, como tu falou, né, no final do ano passado eu tive essa oportunidade, essa experiência de ser relatora da comissão especial sobre a integração do transporte coletivo metropolitano. É óbvio que a comissão ela não vai trazer, como tu falou, assim, as soluções para tudo, né? Mas a gente buscou conhecer experiências que estavam dando certo aqui no Brasil, que é muito importante isso. Às vezes as pessoas olham muito para fora e querem usar exemplos de outros países, nós temos que nos adaptar à nossa realidade. Então nós fomos buscar aqui no Brasil exemplos de integração de transporte metropolitano que estava dando certo. Estivemos em Recife, estivemos em Goiás, em Goiânia, que são transportes que foram organizados de maneira diferente com essa integração. Às vezes, quando a gente fala a palavra integração, a população em geral toma um susto, né? Porque ela não quer fazer baldeação. Que integração? Eu vou ter que descer do ônibus, pegar outro ônibus. Né? É bem assim. Mas a importância lá em Recife, se eu não me engano, se eu não estou trocando aqui a experiência, mas tem a integração do trem, do metrô deles com os ônibus. Então, eles conseguem, né, descer do ônibus, pegar o metrô, tudo integrado, com a mesma passagem, com o mesmo cartão que ele usou, com o mesmo custo, e com alguma diferença dependendo dos anéis. Eles fizeram anéis, então assim, se a tua distância é maior, a tua passagem é um pouco maior, que é uma das coisas também que a gente enfrenta o desafio aqui, né? Todo mundo paga o mesmo valor de passagem. Então assim, independe se eu vou pegar o ônibus aí em Alvorada, lá na pontinha da Alvorada, e vou vir aqui no centro de Porto Alegre, ou se eu vou pegar ali no finalzinho e vou até um outro trecho mais curto. Isso hoje faz com que as pessoas acabam optando muitas vezes pelos aplicativos, pelos transportes individuais, porque eu vou pagar quase a mesma coisa que a passagem, mas eu vou ter o conforto de estar dentro de um carro, né? Que a gente sabe. A qualidade, né? Pega na porta, desce na porta, né? Então, assim, o transporte coletivo, ele enfrenta muitos desafios. Como tu falou, a gente não vai chegar aqui a nenhuma solução, mas o que é importante é a gente fazer essa reflexão. Nada vai ser superado se o transporte coletivo não se modernizar. Né? E quando eu falo assim em modernizar, eu não estou dizendo que as empresas têm que buscar uma modernização, ônibus com Wi-Fi, internet e ar-condicionado. Não, mas modernizar o conceito, modernizar o modelo de que se trabalha. Hoje nós temos que analisar que dependendo de horários e linhas, não tem por que ter aqueles ônibus enormes. Seria muito mais fácil a empresa ter um ônibus menor, que fizesse, né, às vezes, entre linhas ali menores e levaria as pessoas até uma linha maior, onde pegaria um ônibus para integração, com uma integração que funcione, que as pessoas não fiquem, né, tempos esperando na fila. Mas essa, assim, a eficiência, a qualidade no transporte, sim, faz muita diferença. Infelizmente, nessa comissão mesmo, nós tivemos relatos aqui na região metropolitana, de pessoas reclamando muito sobre os ônibus da cidade, né? Ônibus que tinha até goteira, chovia dentro do ônibus. Então, assim, passa por uma modernização em todo o sistema, né? A eficiência, a qualidade, a integração desses modais, pensar em linhas que possam, né,
Se a Alvorada vem até o início de Porto Alegre, quem sabe pega uma outra modalidade. E a participação do poder público. Hoje, aqui na região metropolitana, a maior das dificuldades é que nós temos muitos municípios, então cada prefeito, né, regula ali dentro do seu município e acaba não havendo uma conversa, acaba não havendo um acordo entre todos para que isso funcione melhor. Então são tarifas diferentes, nós temos hoje aqui na região metropolitana mais de 20 tipos de tarifas, né? Então, dependendo de onde a pessoa mora, ela paga um valor bem diferente. E temos as isenções, que são importantes, mas que em determinada época foi dada tanta isenção que hoje o sistema não suporta pagar essa isenção. Né? Porque, por exemplo, se eu estou isenta da passagem, é porque a Angélica está pagando o meu transporte. Né? Então, assim, não existe, como já tem aquele ditado, não existe almoço grátis. Alguém vai pagar essa conta. E teve uma época que dar isenção era muito fácil, né, Angélica? Então, assim, a pessoa, o agente político, para ficar conhecido e bom, ele dava uma isenção. Vou fazer um projeto de lei aqui que fulano não paga passagem. Mas hoje, quem que paga esse custo? Então, quando a gente fala em aumentar a tarifa, é óbvio que o povo que paga a passagem sente e reclama disso. Mas o sistema não está mais sustentável. Não consegue mais suportar as isenções, porque hoje, na maioria, quem usa o transporte são os isentos. Né? Os que pagam mesmo são poucos que usam. Os que são curta distância têm optado por outros meios e não o transporte coletivo. Né? Então, quem usa hoje o transporte coletivo? Quem faz uma distância maior, que ainda vale a pena pagar aquele valor da passagem para fazer a distância. Aquele que ganha de alguma maneira, às vezes da sua empresa, né? O transporte, então acaba optando, e os isentos. E sem a iniciativa e o ingresso do poder público, né? Sem o poder público dar algum incentivo ou o poder público custear alguma coisa, fica difícil manter. Aí as próprias empresas do transporte coletivo não conseguem manter mais um serviço de qualidade por causa dos custos. Então, o desafio é muito grande, a gente ainda vai ter muito o que falar. A comissão finalizou um relatório em que nós entregamos ao governo do estado. Claro que aqui, na questão do transporte metropolitano, teríamos que pensar num agente que regulasse isso como região metropolitana, né? Não cabe, né, a um prefeito ou ao governador decidir, nós precisávamos de um agente público que regulasse isso. Mas é um desafio que temos estudado e como tu conhece bastante a pauta, acredito que tenha mais a acrescentar aí, que nós precisamos também, como cidadão, refletir nisso, né? Porque muitas das vezes nós reclamamos, né? Reclamamos se não tem o horário da linha, reclamamos que o ônibus não passa na nossa rua, reclamamos às vezes da condição do transporte, mas quando podemos optá-lo em usar ou até incentivar esse modelo, nós não temos feito, né? Não, na verdade também, né, é uma questão assim que o transporte só se deu por conta também desses problemas todos, há muito tempo vem tentando trabalhar essas questões, até mesmo de integração, né, mas se deu agora a questão devido à concorrência, tudo mais, né, que está muito focada no transporte coletivo, ou melhor, no individual. Mas, assim, realmente faltou também um pouco da área do transporte buscar mais essa qualidade, flexibilidade também para o cliente, né? Houve, talvez, aí não vamos ser também tão... não é em defesa, não é nem contra, né? Mas a gente tem que ver toda a questão como um todo, né? Então, as empresas de transporte coletivo e próprios governantes teriam já que vir a estarem trabalhando nessa pauta há muito mais tempo, né? A pauta da mobilidade. Mas, assim, deputada, também queria comentar algo aqui na nossa cidade. A senhora sabe, a nossa cidade ela não é muito grande, tem pouquíssimas vias de grandes acessos. E hoje temos 90 mil veículos registrados na cidade de Alvorada. São 214 mil pessoas, né? Segundo o IBGE, 209 mil pessoas morando em Alvorada. E 90 mil de veículos registrados.
fora muitos que moram aqui e não têm a sua placa registrada em Alvorada, né? E não tem... então, é uma questão... está aparecendo aqui. É uma questão de como resolver, né, uma cidade pequena, uma cidade com poucas vias de suporte, de grande acesso, ter tantos veículos assim circulando, né? Então, tudo é uma questão do pensar coletivo, né? Está cortando aí, mas... É muito importante, né? Até a gente, quando vai se organizar, e aí que eu estava dizendo que vale muito da nossa reflexão de como a gente conduz isso, né? Por exemplo, se eu tenho que sair de casa, qual é a melhor opção? Mas também, se eu posso, vai sair eu e meu esposo, nós podemos sair os dois no mesmo carro, largar um, fazer o outro. É um carro a menos, mas faz a diferença, né? É muito criticado, por exemplo, em São Paulo, o rodízio de veículos, né? O rodízio de placas de veículos. E a gente não quer chegar a esse ponto aqui no Rio Grande do Sul. Mas, às vezes, nós nos deparamos com essas dificuldades. São muitos veículos, as pessoas optando cada vez mais em cada um usar a sua. O transporte individual de aplicativo também gera isso, porque é um veículo com uma pessoa, na maioria das vezes, sobrecarregando as vias e o trânsito. E, aí, além de tudo, o estresse que dá, né? Cada vez nós temos pessoas mais estressadas, né? Os condutores. Sabe que eu gostava muito quando eu morava na zona norte de Porto Alegre, no Sarandi, e trabalhava no centro ali, bem no centrão mesmo, perto do Glênio Pérez. E eu ia de ônibus todo dia para trabalhar. Isso era muito bom. Eu tinha um tempo para mim pensar, refletir na vida, ler um livro, né? Enquanto eu estava ali sentada no ônibus, eu li um livro, eu podia pensar, estar ali em plena atividade, né? Na concentração de estar dirigindo, de cuidar do outro, que o outro está fazendo. Meu pai sempre dizia, dirigir não é o que tu está fazendo, tu sabe o que tu está fazendo, é cuidar o que os outros estão fazendo no trânsito, que é muito importante, porque tu nunca sabe o que o outro vai fazer ali do teu lado. Então, tu já está naquela tensão no deslocamento até o seu trabalho. Você já chega lá, muitas vezes, estressado. No horário de retorno para casa, então, né, Angélica, é o que a gente tem visto muito, as pessoas acabam se envolvendo muitas vezes em algum acidente ou incidente por causa desse estresse, por causa, né, de tudo isso, assim, que é uma fechada que a pessoa dá e o outro que buzina. Então, assim, falta muito no trânsito todo, na mobilidade urbana, a empatia. Se colocar no lugar do outro, poder fazer opções que pense mais no coletivo. Eu estava olhando aqui os comentários da live e a Vanusa escreveu assim, ó, a baldeação, que seria a integração, né, seria bem interessante se fosse no limite do município com Porto Alegre, né? Por exemplo, como a gente falou, Alvorada com Porto Alegre. Por exemplo, se houvesse um terminal na saída de Alvorada, bem como nas outras cidades metropolitanas, com vários ônibus de Porto Alegre para bairros distintos. E o centro, haveria menos ônibus intermunicipal rodando na capital. É bem isso que a gente está falando, porque daí hoje, né, o ônibus ocupa todo o tempo ali o corredor ou a via, com poucas pessoas, só descendo quem pega. Então, seria muito interessante, é uma das propostas, ter essa integração, que a pessoa possa descer ali e pegar o ônibus que vai para a zona que ela precisa de Porto Alegre, se é a Central, Zona Norte, Zona Sul. É uma das opções, mas a dificuldade de chegar a tudo isso, às vezes se dá por causa da diferença dos agentes políticos, né? Porque nós precisaríamos ter, como eu falei, algum ente que regrasse o transporte da região metropolitana. Porque teria que sair do prefeito do município A ou do município B. Porque nós temos que pensar numa passagem única, independente, né, dos municípios. Nós teríamos que pensar nessa questão da baldeação, dos horários, das linhas. Então, assim, alguns exemplos que nós vimos aqui no Brasil é um consórcio, né? É feito um consórcio onde as linhas entram nesse consórcio, as companhias de ônibus, e o consórcio gere o transporte metropolitano. Outra a gente viu que foi criado um ente, uma empresa pública, que regrava e cuidava de todo esse transporte. Então,
deixa de ser o município tal responsável por tal, e cada município pelo seu. É um ente público que regra todo o transporte metropolitano. Então, ele vai fazer a gestão de tudo, da tarifa, dos horários, das linhas, porque hoje nós temos, como eu falei, as isenções mesmo. A Alvorada pode ter algum tipo de isenção que Canoas não tem, usando o exemplo, porque é muito do que é a lei municipal. E aí a gente precisa ter tudo isso regulado, teria que ser nivelado, tudo ser igual, passagem igual. Então são desafios que vêm aí na frente, mas é bem nessa linha que a Vanusa falou, seria menos ônibus circulando em horários de pico, que muitas das vezes estão circulando com poucas pessoas, porque não podem, né, pegar mais. Então a gente tem que pensar nessa modalidade. Um outro exemplo que nós vivenciamos e até experimentamos lá em Goiânia é como se fosse um aplicativo, mas ele é uma van, ele é maior. E a própria empresa de ônibus, ela tem essa opção de botar esse veículo menor. Então, assim, a própria empresa de ônibus que faz o transporte coletivo da cidade comum, ela tem um sistema, um serviço, em que eu chamo no aplicativo. Só que ele também é coletivo, tá? Ele não é individual. Então, eu vou chamar ele, ele vai me dizer, ó, daqui a tanto tempo vai passar ali na esquina. E eu vou ali e vou pegar com mais tantas pessoas que vão estar passando ali. Também é uma demanda que está suprindo lá as pessoas que precisam desse suporte de chamar onde está e pegar em horários diferenciados. Então, são horários que eles não necessitam de ter uma linha de um ônibus grande circulando o tempo inteiro ali naquele bairro, fazendo... ele tá em teste ainda, então ele faz centro e alguns bairros assim, mas são momentos que não precisa ter uma linha circulando, que muitas vezes aquela linha, né, fica circulando dependendo do horário, com pouca gente ou com uma ou duas pessoas, o combustível que ela gasta é o mesmo, infelizmente, né? Então a gente também tem que fazer essa reflexão, que às vezes não é por falta, e aqui é muito importante isso, nenhum gestor de empresa vai querer te dar um serviço ruim. Né? Quem é que diz, não, hoje eu resolvi que eu vou botar os ônibus quebrados na rua, porque eu quero mais é que ferrar com a população. Não é assim, né? Ninguém quer. Mas as dificuldades que têm se apresentado cada vez mais para esse setor que é do transporte coletivo, é um desafio tu manter a tua frota nova, a tua frota atualizada, moderna, com o que se ganha e com o que se gasta hoje. Essa é a realidade que a gente tem vivido. E lá, então, era uma opção para esses horários ter esse transporte que é menor e que é acionado por aplicativo. A pessoa chamava e pegava esse transporte menor. Está em teste ainda. Se der certo, quem sabe chega aqui no Rio Grande do Sul. Quem sabe, né? Mas esses são os desafios, né, do dia a dia, os desafios da gestão, né, porque tem que se pensar numa cidade melhor para todos, né, a questão também do ciclismo, né, para bairros onde o acesso é mais plano, tudo mais. Eu acho que Porto Alegre avançou um pouco nessa questão já, né? Então, é isso, é pensar de diversas formas. A gente até diz assim, né, na administração, é sair da casinha, né? Sair da caixinha, ou melhor, sair da caixinha ou da casinha, é pensar no todo. E isso é bem complicado, porque envolve diversos modais, envolve diversas atuações, diversos sistemas, né? Então, fica bem... Mas eu acho que o importante é a gente trazer esse assunto como pauta para começar a pensar essa questão mesmo, entre o que é melhor para mim, mas o que é melhor para a maioria, ou para o bem comum, né? E eu vejo assim também, a deputada comentou, né, que no trânsito, eu vejo, sempre digo que é um teste de paciência e educação. A gente vê como nós somos no trânsito, né? Então, é um reflexo das nossas atitudes, está lá, o reflexo do nosso entender, do nosso ver, né? Do nosso olhar com o próximo. Eu não sei se a deputada tem mais alguma coisa a comentar.
Não, Ou alguém mais aí? tu falaste do ciclista e o quanto Uhum. isso é uma coisa que cada vez está mais usual, né? As pessoas estão aderindo e como é bom, porque é um transporte sustentável, que a pessoa tem a possibilidade, mas também aí a cidade precisa se preparar para isso, né? Porque Exato. conviver o ciclista com o trânsito de veículos, a gente vê que é um desafio. Então, assim, a gente precisa também que o gestor público, né, passe a também a modernizar a sua cidade nesse sentido. Se nós queremos um trânsito mais seguro, nós precisamos de vias melhores, né, que consiga fazer um transporte com segurança. Se precisamos pensar no ciclista, fazer a ciclovia é muito importante. Mas também precisamos que o ciclista tenha consciência. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em Porto Alegre nós temos várias ciclovias já implementadas e numa avenida que eu passo que tem a ciclovia do lado, muitas das vezes o ciclista não está usando a ciclovia e está usando a faixa que é a via do veículo, né? Aí eu disse esses dias, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. A próxima vez que eu passar aqui, eu vou passar com um megafone assim na janela e quando eu passar para um ciclista, eu vou dizer, usa a ciclovia! Porque assim, foi recorrente às vezes que a gente passou e que o ciclista não estava usando a ciclovia. Então, muitas das vezes, o gestor público tenta, né, fazer a modernização, tenta organizar o trânsito, mas, como eu falei, passa por cada um de nós. Passa pela nossa conscientização, passa pela nossa educação. E muitas das vezes nós temos que nos atualizar. Nós temos que mudar a nossa cultura, né? Ah, mas se antes era assim, agora não é mais. A gente precisa também abrir o nosso entendimento para começar a convivermos todos juntos. Viver em sociedade é isso, né? Viver em sociedade é um desafio, Sim, mas é tem verdade, muito da empatia de pensar no outro. Então nós precisamos, às com vezes, certeza. abrir mãos de algum conforto nosso pelo bem do próximo e do coletivo. Com certeza. Então é isso, deputado. Quero agradecer muito a sua presença aqui na live, né? E pedir até desculpas à senhora e aos demais que estão acompanhando, porque tive um probleminha técnico aqui e fiquei só com um celular aqui, e não pude fazer bem a imagem aqui também. E sabe o que é, deputada? É que eu estou tentando, em 15 dias, fazer o que se faria em 4 anos, o mandato em 15 dias, né? Como é que é? Um 15, em mandato quatro de quatro anos em anos em 15 15 dias. dias. Mas está Em te 15 dias. saindo Então, muito bem. assim, não, mas é loucura. Angélica, Concluímos. é um prazer poder ter participado contigo. Esses desafios da tecnologia, todos nós estamos também nos adaptando, ainda mais nessa quarentena, a gente tem aprendido a fazer live, fazer reunião virtual, fazer tudo isso. No outro dia que a gente tinha marcado, né, tivemos que Sim, remarcar porque a tua sessão se estendeu, mas com grande alegria, como eu te falei, parabéns pelo teu projeto aprovado, um projeto que é com esse olhar humano na política, que nós sim, precisamos disso, né? Como eu falei, é no trânsito, é nas atitudes do vereador, do agente político, na nossa atitude do dia a dia, a gente precisa desse olhar mais humano, dessa conscientização de olhar pelo próximo. Então, parabéns pelo trabalho que tu vem fazendo, sucesso aí na tua caminhada. Essa foi uma das primeiras lives, garanto que vai ter muito mais, com temas muito exato. importantes. Eu agradeço o convite de poder ter estreado contigo e falado sobre um tema tão importante. Está certo. Muito, muito obrigada. E saiba, sim, a senhora e a deputada Lisiane Bayer, né, nossa deputada federal, que são um espelho na política para nós, tá? Vocês dois. Ela está Então, acompanhando ali, ó. olá, são um espelho na política para nós, um exemplo que nós queremos assim seguir nessa mesma linha, né? Da confiança, do amor ao próximo, da confiança em Deus, do amor ao próximo e de um trabalho muito sério, muito honesto, tá? E foi assim uma gratificação, realmente esse projeto que nós apresentamos à Câmara, todos os vereadores votaram a favor, que é melhorar o atendimento, a qualidade do atendimento nos serviços públicos de Alvorada, né? Um atendimento mais humanizado, nós chamamos. Na verdade, um respeito mútuo, né, entre todos. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Deus abençoe e forte abraço. Agora, às 7 horas, nós temos live
Eu e a Lise, com a delegada Nadine, na página dela, falando sobre o tema de violência contra a mulher. Já fica o convite aí, Olha já só. segue para a próxima. Segue para a próxima. Seguimos lá. Obrigada. Tchau, Deus Tchau, abençoe. pessoal. Muito obrigada pela participação de todos.